algum que eu eventualmente não cumprimentei, mas eu acho que eu vi todo mundo sim. Tá? Depois da aula do Sérgio semana passada, nós vamos seguir naquele trabalho, naquele livro que nós estávamos seguindo, que é o Eu e o Inconsciente. Esse livro, ele é, para entender Jung, o lado místico dele, esse livro ele é fundamental. Então, se vocês quiserem ver o trabalho completo, eu recomendo esse livro, ele realmente tem muita coisa lá para a gente aprender. Vale a pena, que o que a gente mostra aqui é um resumo da que a gente entende lá. Mas quando eu faço um resumo de alguma coisa, é sobre a ótica de quem? É sobre a ótica do Osmir. Então, querem ver a ótica do Jung completa, então é bom pegar esse livro e assistir, eu ler esse livro todinho. Ele realmente é muito legal, vale a pena assistir ou ler. Semana passada nós falamos aqui, semana atrasada, para fazer uma paródia aqui, para a gente tentar entender o que é o consciente, subconsciente e inconsciente coletivo. Quando nós colocamos aqui, ó, quando a gente pega um iceberg aqui, ó, até eu brinquei, digamos que esse iceberg aqui seja o Osmir, e vamos falar que esse outro aqui seja o Sérgio. Então aqui é o consciente do Osmir. É aquilo que realmente está aqui agora. Isso aqui é o meu subconsciente. O que está nesse meu subconsciente? Tudo aquilo que foi, por exemplo, reprimido. Uma determinada situação na época de criança ou de um ano atrás, tanto faz, nós, por uma ou outra razão, a gente reprimiu aquilo. E jogamos a sujeira para debaixo do tapete. Jogando a sujeira para debaixo do tapete, ele passou para o nosso lado subconsciente. Mas não é só repressão, não. Falamos que também que vai tudo para o nosso subconsciente, é tudo aquilo que não teve uma energia suficiente para se tornar consciente. Até brincamos aqui, o que você comeu nesse mesmo dia, há 3 meses atrás? Sei, não lembro. Não lembro porque eu não pus energia suficiente. Então, também está lá no subconsciente. Então, o subconsciente são experiências pessoais nossas. Passamos efetivamente por aquela situação. Então, aquilo é nosso. Vivenciamos aquilo efetivamente. Se a gente vai falar que isso aqui é dessa vida, ou de 2 vidas, de 3 vidas, de quantas nós... Tanto faz. É um fato que realmente é alguma coisa que a gente viveu. Então, se esse aqui é o do Osmir, que é de uma outra pessoa, ele também tem um lado consciente, também tem um lado subconsciente. E o que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é o oceano completo. Então, o oceano, tudo que é o coletivo inclui experiências que eu não vivi, estou citando uma segunda pessoa aqui, experiências que não vivi pessoalmente, estão aqui no inconsciente coletivo, e inclusive o nosso subconsciente faz parte também do inconsciente coletivo. Que o processo, dentro do processo de individuação, esse nosso lado subconsciente, ele tem que se tornar consciente. E vai chegar uma determinada fase que a gente vai morrer, a gente vai desaparecer, inclusive todo o nosso lado consciente vai fazer parte desse inconsciente coletivo. Então é por isso que em experiências de terapias de vida passada, de vez em quando pinta uma Cleópatra, de vez em quando pinta um Júlio César. Ele foi lá no inconsciente coletivo, captou aquilo, aquela experiência desse Júlio César ou dessa Cleópatra foi uma experiência real, aconteceu, está lá no inconsciente e é disponível a qualquer um. Então esse é o lado inconsciente coletivo que agrupa todas as experiências que aconteceram no reino humano desde Adão e Eva, está tudo lá, tudo lá. E o nosso subconsciente vai chegar um determinado dia que ele também vai ser dissolvido, e nessa dissolução, ou mesmo antes disso, ele faz parte do inconsciente coletivo. Tem algumas filosofias que falam que uma pessoa vamos dizer, bem dotada psiquicamente, ela conscientemente ela consegue entrar no subconsciente de outra pessoa, através de processo de hipnose, seja o que for, dá para a pessoa entrar no subconsciente de outras pessoas, inclusive com tratamentos, coisa e tal, ou então até com vampirização, seja o que for. Então esse é o conceito para a gente diferenciar o que é
o consciente nosso, o que é o nosso subconsciente e o que é o inconsciente coletivo. Então, aqui, essa figura mostra mais ou menos o que a gente realmente é nessa ponderação toda aí que nós estamos falando. Então, dentro desse lado, que é o inconsciente coletivo principalmente, o Jung praticamente fala isso aqui como dois lados. Ele fala que tem um lado que ele chama de nosso lado instintivo, e ele fala que o outro lado dele é o lado dos arquétipos. Então, tudo isso aqui são experiências que já aconteceram desde os primórdios da humanidade, que ficam lá e vão se agrupando, e nesse agrupamento formam-se determinados arquétipos, porque eles são vivos, eles não são parados, não são uma coisa morta, é uma coisa que está em ebulição, em trabalho constante, é como se fosse uma consciência separada da nossa. Então, um determinado arquétipo tem vida, assim como um determinado instinto tem vida. Ele penetra no nosso consciente e vai elevando, vamos dizer, influenciando na nossa vida sem a nossa percepção. Então, aí vem os gênios, aí vem todos esses seres. Um exemplo que é sempre dado aqui de um artista. Um artista, de repente, ele entra nesse inconsciente coletivo, tem um insight muito grande e traz uma obra-prima e faz todo o trabalho e faz aquilo acontecer no mundo, não mais no mundo psíquico, faz aquilo acontecer no mundo físico. Então, um insight do Einstein lá com a teoria da relatividade foi um acesso a esse inconsciente coletivo, teve realmente a experiência, trouxe, obviamente isso aqui não é um trabalho completo, aí o senhor Albert Einstein fez todo o trabalho de pegar aquele insight e fazer isso acontecer. Então, esse nosso lado inconsciente, ele se manifesta em nossas vidas a toda hora, a qualquer momento ele está acontecendo. Então, o que o Jung está querendo fazer nesse trabalho dele? É que nós tenhamos consciência de que existe dentro de nós um lado inconsciente e que esse lado inconsciente tem que ser trabalhado. Ele tem que se tornar consciente. Então, antes do processo da individuação em si, quando você se liga ao si mesmo, nós temos todo o processo de mergulhar nesse inconsciente e conhecermos todo este inconsciente coletivo. E nesse lado desse inconsciente coletivo existe um lado luz, existe um lado sombra. Assim como em nós também existe um lado luz e um lado sombra. Então está lá. Então nós vamos, nesse processo, captar coisas muito bonitas e vamos encontrar coisas muito feias nesse processo todinho. Aquele exemplo que ele deu lá, quando ele foi para o escritório dele e resolveu mergulhar definitivamente, quando ele chegou lá no pântano, colocou os pés lá no fundo, nesse livro dele lá, o Memórias, Sonhos e Reflexões, aí ele viu um rio de sangue passando, aí viu o escaravelho passando, tudo aquilo são coisas que estão lá no inconsciente que ele cutucou de uma forma ou de outra. Então nós podemos fazer isso abruptamente, como foi feito no caso do Jung, ele realmente enfrentou essa parada aí, ou isso aqui vai acontecendo gradativamente em nossas vidas e o inconsciente vai, vamos dizer, entrando em nossa vida, afetando as nossas vidas e nós não temos percepção que somos afetados. Obviamente, o lado inconsciente é muito maior do que o lado consciente. Porque o lado consciente são experiências próprias, tanto o consciente como o subconsciente. O inconsciente coletivo são as experiências agrupadas de todas as experiências humanas de épocas passadas. Então o inconsciente ele é muito maior do que o nosso lado consciente. Já deixa você falar, só para não me perder. E nesse sentido dele ser muito grande, é que vai acontecer, quando a gente entrar em contato com ele, vai acontecer alguns fenômenos, que nós vamos falar hoje aqui com a gente, que ele chama, ou a gente se torna, vamos dizer, o rei da cocada preta, puxa a vida, sei de tudo, ou a gente vai se tornar oprimido por todo aquele conteúdo que está no inconsciente coletivo. Pode falar, Adriana. A pergunta é,
Sim. Pois não. Sim. Esse é uma tarefa que simplesmente não vai acabar nunca. Não vai acabar, não tem fim, porque ele está sempre sendo alimentado com novas experiências. Não vai acabar nunca. Então, esse relacionamento do consciente com o inconsciente é uma arte a ser aprendida. E nós não precisamos, na nossa vida diária, acessar o inconsciente como um todo. Dentro da nossa atividade consciente, a gente precisa de algumas coisas que seria bom captar lá, mas não precisa saber tudo. Porque o saber tudo, eu estou falando, é você se tornar uma enciclopédia tão grande que a cabeça vai virar uma cabeça inchada que não vai caber tudo lá dentro. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo maior, quando a gente fala de dominar o inconsciente, de tornar o inconsciente consciente, é você se aprender a se relacionar com ele. Não é captar ele inteirinho e colocar ele inteirinho dentro do teu cérebro. Não cabe. Vai dar curto-circuito. Agora, a gente aprender a se relacionar com ele, ver que tem certas situações na vida que quem tem que capitanear essas situações é o nosso lado consciente. E tem certas ocasiões que o lado interior ele está mais propício para cuidar de algumas coisas. Então é esse relacionamento consciente com o inconsciente que é o grande segredo. Aprender-se a ser consciente e aprender a ser inconsciente e administrar isso da melhor forma possível. Não tem fim, viu, Adriana? Não tem realmente. Mas tem. Não tem. Não tem, mas tem. Tá. O fim desse processo é o processo da individuação. Quando você vai perceber que você é um ser, a tua consciência real é um ser que não faz parte nem do inconsciente coletivo. Aquilo que o Jung chama self, aquilo que nós chamamos na teosofia de Atma, não é deste mundo. É de um outro mundo não manifestado. O mundo psíquico é um mundo criado. E tudo que é criado vai ser descriado, vai acabar. Então, todo esse lado inconsciente coletivo que existe no plano psíquico vai chegar a uma determinada fase da evolução do nosso sistema que isso vai desaparecer. Começa, cientistas chamam de Big Bang e vai acabar num tal de Big Crunch aí que estão falando, ou no Big Freeze, mas vai acabar. Agora, o que existe depois desse lado psíquico, que é o lado espiritual, esse não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, esse que não tem começo, não tem meio e não tem fim, é lá que reside o self, é lá que reside o Atma, lá é que você mora. O problema é que nós, quando mergulhamos nesse mundo, a gente se identificou de tal forma com o mundo que eu sou o mundo. Aí fica aqui, dando cabeçada para cá, cabeçada para lá, direto nesse mundo, porque você perdeu a consciência de quem você é. Então, toda a filosofia do Jung é você descobrir que você é o Atma, que você é, vamos falar o linguajar do Jung, eu estou falando linguajar de teosofia, você é o self, você é o si mesmo. Em você, tendo esta consciência de que você é fora desse mundo, aí esse mundo aqui está fervendo aqui, você não é desse mundo, você está fora aqui. Esse mundo foi feito para isso. O mundo espiritual não é dual. O mundo espiritual, ele é um só. O mundo criado do psíquico, mesmo o mundo físico, ele é dual. Então, para cada coisa existe o teu oposto. Tudo existe o teu oposto. É o claro com o escuro, é o quente com o frio, é a luz com a sombra. Tudo tem o teu oposto nesse mundo criado. Nós falamos que o nosso lado o inconsciente coletivo tem um lado instintivo e tem um lado arquetípico. Então existe luz e sombra em tudo. E nós estamos mergulhados no mundo que ora a luz está prevalecendo, ora a sombra está prevalecendo. Enquanto a gente não entender que nós não somos nem a luz desse mundo, nem a sombra desse mundo, nós somos de um outro mundo, aí é o fim que o Jung determina que é o processo que ele nomeou de individuação. Qualquer semelhança com a iluminação dos budistas não é mera coincidência. É a mesma coisa. Percebeu?
Ok, gente? Então esse é o que nós estamos falando aqui, entender que nós somos tudo isso aqui. Ô Zé Carlos, você queria falar e eu acabei não deixando. Não, mas vai na sequência aqui. Acho que tem até uma questão física, para a gente não sofrer uma pane, quer dizer, parte fica na consciência que a gente trabalha e parte fica guardado lá que a gente não usa toda hora. Então acho que até uma questão física, ficar coisas guardadas lá. No efeito sombra, a gente fala para a gente jogar luz no inconsciente, para a gente não ser surpreendido. E nem fala que lá tem só coisas ruins, quer dizer, tem coisas ruins que estão guardadas que a gente precisa trabalhar e tem coisas boas, porque tem talentos que a gente não disputou ainda que poderia ser guardado. Então ele fala, ó, joga luz no inconsciente, traz isso para você se conhecer. É uma forma de falar também, no fundo é a mesma coisa. O que o Jung fala? A gente tem que mergulhar no inconsciente e aprender a se relacionar com ele. Entendeu? Gente, você já imaginou, esquecendo o lado do self, vamos falar do lado psíquico mesmo. A quantidade de informação que existe nesse inconsciente coletivo, olha, terabyte, essas coisas aí é fichinha, isso aí não dá para nada. A quantidade de informações que existem à disposição de todos nós. De todos nós. A diferença entre nós e o gênio é que o gênio, às vezes, ele nem tem consciência de que ele está fazendo isso, mas ele está fazendo, ele está trazendo a informação do lado inconsciente. Então, aquilo que é ensinado também, de que, na realidade, o plano divino é com começo, meio e fim. E são os registros acásticos. Tudo planejado nos registros acásticos do universo com começo, meio e fim. Vai ser desse jeito. É que nós não fizemos ainda, está lá nos registros. A concretização dos registros nos planos psíquicos e nos planos físicos é o nosso trabalho. Mas no final do ciclo total de que chama de Mahakalpa, é aquele começo, meio e fim dos registros acásticos vai acontecer. Essa é a vontade divina, essa é a vontade de Deus, essa é a única vontade que existe nesse universo. A minha pequena vontade, a tua pequena vontade, faz parte dessa grande vontade universal que atua em nós através desse grande inconsciente. Aqui a gente sequer percebe que nós estamos sendo conduzidos. Como nós somos conduzidos pelo inconsciente coletivo, então nós estamos sujeitos a todas as leis que existem dentro do universo. Já o self, ele não está sujeito às leis universais, ele não é desse universo. Então aquilo que a gente chama de lei da gravitação, lei do karma, lei da eletricidade, do magnetismo e tudo mais, tudo isso é nos planos criados. Então tudo que acontece aqui, fica aqui. O self, ele é isento de qualquer, vamos dizer, de qualquer carga que fique. A gente pode fazer a maior merda aqui. O self é o self. Ele não é desse mundo. Não é contaminado. Então esse é o grande segredo, a única forma de sair desse mundo é através do self. Não tem outra forma. Enquanto nós não adquirirmos a consciência do self, mas não é conseguir essa consciência intelectualmente. Enquanto nós não formos o self, nós estamos sujeitos à lei do karma, à lei do dharma, essas coisas todas que são do universo criado, estamos vivenciando e experimentando para voltar a ter a consciência do self. Isso aqui eu já falei aqui, é a porta de saída aqui, ó. Aqui é o universo manifestado, nós estamos correndo atrás do rabo. Isso aqui não tem fim. Para sair daqui, ó, um único caminho. Único. Esse caminho não é o Cristo, não é o Buda, não é o Krishna, é o teu self, é o teu Atma. E esse é o único caminho para você sair do mundo criado. O Jung não apresentou essa proposta não, ele ficou no nível da mente. Ele fala, ele cita que o Cristo e o Buda, por exemplo, eles são arquétipos. Obviamente, tudo que é manifestado, existe alguma coisa que criou ele. Então, o Buda que nós tentamos captar é um arquétipo que está no inconsciente.
Mas essa consciência búdica que está no plano psíquico tem um criador dele, que é o Atma do Buda, ou que é o self do Buda. Assim como tem um self que me faz nesse processo todinho também. Então, em vez de eu procurar o meu self para sair à porta, eu procuro o self do vizinho. Percebeu? Então, é onde todos os Upanishads, todos os seres falam, o único caminho é o teu coração. É o único. É ruim você entrar na atmosfera de um Buda ou de um Cristo? Claro que não é ruim, não. É bom pra caramba. Não é ruim. É ótimo. O mundo Nirvana, onde vive o Buda, por exemplo, é um mundo quase perfeito. É só paz, é só alegria, é só Ananda. Mas é desse mundo ainda. Para sair do mundo definitivamente, você não mais voltar no mundo. Que lembre-se uma coisa, mas voltar no mundo é bom. Se voltou no mundo, você tem que se sujeitar às leis do mundo. Por mais que você seja um cara com uma consciência tremenda, como foi um Buda, como foi um Cristo quando vieram aqui. Eles têm uma consciência do ser muito grande. Mas quando eles entram no mundo, eles têm que se sujeitar às leis do mundo. Percebeu? Então, para sair do mundo definitivamente, não mais volte aqui, é o processo chamado individuação, é a realização do self. É você estar totalmente integrado com o teu self. Então, você deixou de ser o Zé Carlos, você passou a ser Deus. Simplesmente isso. Parece que é muito difícil, gente. Muito teórico. Podemos demorar 500 vidas para aprender isso. Ou podemos aprender agora. Percebeu? É uma questão de a gente não se estar mais satisfeito em ser essa bostinha aqui, ó. Você tem dentro de si tudo que existe no universo. O universo inteiro pode estar dentro de você, através da consciência desse ser chamado Self. É muito difícil e é muito fácil. Pois não, Simone? Voltando lá para a analogia do iceberg lá com a consciência e o consciente coletivo. Então nós somos aquela pontinha do iceberg. Nosso lado consciente. Isso aqui é o nosso consciente, inconsciente pessoal. E ele está mergulhado no mar. É um inconsciente coletivo. É um coletivo. Okay. Aí a minha pergunta, essa parte aí, o mar, ainda está no plano da natureza? Tá, claro. E quando você se refere, porque às vezes você fala mundo e universo. Sim. Vamos lá. Mundo é esse ciclo, quando você está se referindo a esse... São sinônimos. Sim, mas assim, da natureza desse ciclo, por exemplo, que nós temos, o que tem nesse inconsciente coletivo é o tempo que tem esse ciclo, por exemplo. Isso. De todo, não sei se eu estou conseguindo expressar. Tá certo. Todo o universo, Eu vou tentar explicar isso aqui. O Jung não fala sobre isso, então eu sou obrigado a entrar num campo da teosofia. a maioria aqui também tem uma confusão com esse inconsciente. Então vamos nos limitar ao nosso sistema solar. Existe dentro do sistema solar uma grande consciência que gera o sistema solar. Na teosofia, essa consciência é chamada de Logos. Dentro da consciência do Logos existem consciências menores. Por exemplo, uma consciência do planeta Terra. Que o planeta Terra ele tem que ter uma consciência. Se não tiver uma consciência que mantenha a integridade do planeta, desaparece. Tem alguma coisa que mantém aquele negócio firme. É uma consciência do planeta. Então, esse processo de chegar no coletivo, ele pode ser dividido em partes menores. Hoje, a nossa perspectiva é tentar chegar dentro daquilo que existe dentro do ambiente do planeta Terra. Os seres que conseguiram pegar a consciência dele e saber tudo que existe no planeta Terra, aí ele tem uma nova perspectiva, ele quer aprender tudo que tem no sistema solar.
Então, tudo que está no sistema solar é a consciência do Logos, que é o criador do sistema solar. Então, aí nós vamos entrar num outro grau de consciência que nós passamos para o sistema solar. Daqui a pouco nós vamos chegar na galáxia. Aí existem bilhões de galáxias, então são seres que vão cada vez crescendo mais, são arquétipos cada vez maiores, e esses arquétipos cada vez maiores têm dentro de si arquétipos menores, 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 até chegar num que é o Osmir. Então, o processo de entender o inconsciente coletivo, obviamente, ele é gradativo. Eu não vou chegar numa consciência universal se eu não tiver a consciência localizada onde nós estamos, vamos falar, da consciência humana. Existem outras consciências aqui que não a consciência humana. Então, tudo isso é um processo lento e gradativo que nós vamos cada vez mergulhando mais nesse inconsciente. Então, esse lado inconsciente que nós estamos falando, ele ainda, como faz parte do universo criado, ele ainda não é tão unificado ainda, ele é separado. O Jung não entra nesses detalhes que nós estamos falando aqui agora. Eu estou falando de teosofia e de hinduísmo, a menos que você tenha percebido alguma coisa ele falando sobre isso, mas ele não entra nesse coisa. Para ele falou, eu cheguei até o plano psíquico, além disso eu não vou. Outros o farão. Ele falou isso aí, então ele não entra nesses pontos. Por isso que eu sou obrigado a puxar algumas coisas para tentar entender o que é esse coletivo. Esse coletivo para mim hoje é aqui, ó. É o meu corpo. Isso é o meu coletivo. Quando a minha consciência crescer mais e eu conseguir abraçar todas as experiências humanas que já aconteceram, então eu já cresci muito a minha consciência, mas eu estou crescendo na horizontal. Então o crescimento na horizontal, você vai crescendo cada vez mais, vai pegando o planeta, vai pegando o sistema solar, vai pegando a galáxia, vai pegando o mundo, vai pegando o universo. Isso é o crescimento dentro do plano psíquico. Existe o crescimento na vertical. O crescimento na vertical é você não vai dominar o inconsciente coletivo, você vai sair dele. Então, o crescimento na vertical é o processo da individuação, quando você vai olhar esse mundo criado sob uma perspectiva totalmente isenta, você não está mais influenciado pelo mundo, você saiu do mundo. Não sei se eu respondi o que você queria ou não. Respondeu na explicação, mas o que eu quero dizer assim, se o objetivo é verticalizar, Sim. Tá ficando esperto, hein? Pra que eu vou para baixo? É isso aí. Esse é o grande. Por que a gente precisa estudar isso? Por que eu vou mergulhar numa coisa que eu posso me perder se eu posso tentar me ligar? Parabéns. Isso se chama individuação. Individuação quando você saiu do mundo. Enquanto você não sair do mundo, você vai nadar nele e ele é cada vez maior, ele é infinito. Você se prende no mundo. Então, o processo da individuação é sair do mundo, não mergulhar no mundo. Mas, enquanto a nossa mente não estiver convencida desse tipo de coisa, ela não vai cooperar com esse processo. Aí a gente tem que puxar. Aí a mente também é uma coisa que deve estar fora dessa jogada, né? Não, a mente não está fora da jogada, que ela faz parte do inconsciente. A mente é psíquica. Ela está no mundo criado. O que existe é que existem consciências que estão além do psíquico. Esse é o self. Não é essas a objetivar? Não é essas que nós devemos objetivar? Esse é o destino de todo mundo. No final do ciclo, todo mundo saiu do mundo. Todos vão sair do mundo no final do ciclo. Só que esse ciclo, de acordo com os ensinamentos teosóficos, olha, se fala em 311 trilhões de anos, quando acaba o universo e depois... O universo é cíclico, né? O universo desaparece e depois recomeça. Então, aqui, gente, é que nós fugimos já da temática do Jung, nós já entramos numa outra temática, que o Jung trabalhou até o nível psíquico. Acima do psíquico, ele chama que existe o self, mas não vai nada além disso.
Nada além disso. Assim como o Espiritismo não vai muito longe do umbral também. Não, o Espiritismo não sai daqui não, ele fica preso totalmente dentro do mundo criado. Pois não, Adriano? Eu ia falando, Sofia, que quando a gente desencarna, ele vive em vários planos, né? No astral, depois no mental, a gente consegue acessar nesse processo todo de saída e voltar o cérebro? De novo, astral, mental, físico, tudo isso faz parte daqui. Mas isso eu entendi, mas no processo a gente vai subindo, vai passar por o astral, que seria o emocional, Então. o plano mental, mas chega lá no cérebro antes de voltar para o processo de retorno. Então, de novo, nós estamos entrando em curso de teosofia de novo, estamos fugindo do Jung, entrando em curso de teosofia. Teosofia fala que existem 7 planos de manifestação. O único real é o plano 1, que é o plano Adi. Então lá é o plano divino, lá é Deus, daqui para baixo tudo é criado. Então tudo que é criado vai ser destruído. Tudo. Então nesse processo inclui a mente. Inclui o plano da mente, tudo vai ser destruído. Vai ser destruído no final. Mas eu estou falando... Bom, o que é final? Final é uma coisa muito difícil de falar o que é final. O final para uma mosca é 7 dias. O final para você, de repente, são 80 anos. Então, é difícil dizer o que é final ou final. Depende da experiência que aquele ser está tendo. O final, aquilo que é chamado de Mahakalpa, dentro do estudo do hinduísmo, é o final total do universo. Existem kalpas e Mahakalpa. Kalpa é do sistema solar, Mahakalpa é do universo. O Mahakalpa ele fala que são 311 trilhões de anos. Nós estamos por volta de... Não me lembro agora, tenho que pesquisar de novo. Mas isso não é importante. A gente está aqui, toda essa nossa discussão está aqui porque nós estamos no plano da mente. A gente quer entender onde eu estou nessa história. Não interessa. O que interessa é aqui, ó. Como eu saio daqui. Esse que é o que interessa. O resto, isso aqui é, como eu estou falando, é a própria mente, ela quer ficar aqui. Então, tudo que nós fazemos aqui é no intuito de continuar aqui. Então, a pessoa que quer encarar um processo de individuação e um processo de iluminação, é só aquelas pessoas que compreenderam que esse mundo é uma droga. Aqui não é, aqui é o purgatório, aqui é o lugar onde os opostos estão se agredindo constantemente. Nós somos sujeitos a agressões continuamente desse mundo. E esse mundo foi feito para isso. Foi feito para isso. A gente quer consertar o mundo. Não adianta querer consertar o mundo. O propósito do mundo é esse. Esse é o propósito dele. A única coisa que você pode consertar é você mesmo. Qualquer outra coisa que você quer consertar nesse mundo aqui, sabe o que você está fazendo? Se arvorando a fazer o trabalho de Deus. E você acha que Deus precisa da tua ajuda? Pensa bem. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente e precisa da tua ajuda para fazer esse mundo melhorar. Esse Deus, então, não é onipotente. Percebeu? Então, a única coisa que a gente pode e deve mudar somos nós. O resto é perda de tempo. Não, eu sou bonzinho e eu quero ajudar o Buda, eu quero ajudar o Cristo. Oh, vamos parar de se valorizar, vai? Entendeu? Eles não precisam. Agora, nós sim. Porque o nosso self, de uma forma ou de outra, através de nós, ele está aprisionado nesse mundo. E ele quer sair desse mundo. E aí é encarar o processo da individuação, é encarar o processo da iluminação, que aqui não é coisa boa, aqui é encrenca. Procurar felicidade eterna. Aqui nesse mundo é pura perda de tempo, não existe. Fala, Cassiano. Sacrifício pela humanidade, caridade. Sim. Aonde que fica isso nessa sua colocação? Verdade. Você tem razão.
Quando você faz caridade para alguém, sabe quem está sendo ajudado? É você. É você. Então não é para parar a caridade. A caridade é uma oportunidade que você recebe de ser altruísta, de você maior, de você crescer. Você não consegue fazer um bem para alguém que seja definitivo. Você pega um cara com fome, não, ele está com fome, vou ajudá-lo. Você ajuda sim, mata a fome dele, mas semana que vem ele está com fome de novo. Então esse é o lado. Então nós não temos que parar de fazer caridade, mas entender que a caridade é uma oportunidade que você está recebendo para se autoajudar. Aí você está compreendendo o que é caridade. Enquanto você acha que você está ajudando alguém, sabe o que você está querendo? Aplausos, é isso que você está querendo. Tem interesse na parada. E de que forma que eu estou recebendo essa ajuda? Como você está recebendo essa ajuda? Nesse Em você sendo uma pessoa altruísta, uma pessoa que realmente se integra com o todo, então você está se aproximando do coletivo. À medida que você estiver se aproximando do coletivo, você está aprendendo a sair desse mundo. Para sair desse mundo não é só através do que nós estamos fazendo aqui. Esse que nós estamos fazendo aqui, isso aqui chama-se Jnana Yoga. É yoga do conhecimento. É uma forma de sair desse mundo. Mas quando você faz trabalho altruísta, pessoa que não tem possibilidade de chegar a receber esses ensinamentos do Jung ou do hinduísmo, esse cara está perdido, ele não tem possibilidade de se autorrealizar? Tem. Ele tem oportunidade de se autorrealizar pelo trabalho. Então, quando você faz uma caridade, é um caminho que você está se autorrealizando pelo caminho do trabalho. Isso se chama Karma Yoga. Tem outras possibilidades. Você pode se realizar através da devoção de você com Deus. Você está tentando uma forma de sair do mundo. Isso se chama Bhakti Yoga. Então, isso é a compreensão. Quando você tem a compreensão de que quando você está ajudando alguém, você não está ajudando coisa nenhuma, você está tendo uma oportunidade de se autoajudar, então você ajuda e não quer mais prêmio pela tua ajuda. Então, quando você aprende a trabalhar dessa forma, que você faz tudo e não espera mais nenhum fruto, essa é a realização através do Karma Yoga. Essa realização também te leva para fora do mundo. Não é um único caminho que te leva. O caminho do Jung é o caminho do conhecimento. Mas existem outros caminhos, diversos deles. Isso se chama yoga. Tem diversos tipos de yoga para cada tipo de temperamento de uma determinada pessoa. Enquanto você estiver ajudando alguém, esperando aplausos, você não está fazendo Karma Yoga. caridade sem mata é vaidade. Sem vaidade nenhuma, zero. Ok? Peraí, tinha uma pessoa na frente, depois você fala, Mário. Fala, Zé Carlos. Você não vai conseguir dar aula. Não, hoje eu já vi que não comecei nem o primeiro slide ainda, mas não tem importância. Não, mas é interessante. Se a gente Não, é. entender. É isso aí. Mas não entendam, gente, que o único jeito de sair desse mundo é o conhecimento? Não, não é o único jeito. Os livros, daí Sérgio, Como é que é? o Sérgio também é um especialista da área. Sim. Eu estou entendendo que esse iceberg é uma partezinha lá, é consciente, sou eu consciente, uma parte é inconsciente. Esse iceberg é a minha persona nessa vida aqui. Vida passada eu tinha um outro iceberg, certo? Isso é hoje, uma parte consciente e uma parte inconsciente. Naquelas questões lá de Yama e Yama, que a gente tem que fazer uma limpeza das coisas ruins e botar coisas boas no lugar das ruins, eu tenho que mergulhar nesse danado desse inconsciente para tirar o que não presta. Zé Carlos, você começa pelo seguinte, você está se limitando abaixo do limitado que você já é. Quando você fala aqui, quando eu morrer isso aqui tudo acabou, quando eu morrer isso aqui tudo acabou, primeiro, morte é uma coisa que não existe. A consciência chamada Zé Carlos, do mundo psíquico, ela não desapareceu.
O que desaparece é o veículo físico do senhor José Carlos. Esse iceberg aí que eu vi. Não, isso aqui, ó. Quando essa coisa chamada Zé Carlos tiver uma outra experiência, é o mesmo iceberg. É o mesmo iceberg. Claro. Porque dissolver um lado de uma experiência física. Ó, de novo, nós estamos fugindo das coisas que o Jung não fala sobre isso, hein, gente? A gente vem com consciências diferentes e inconscientes. Zé Carlos, um ser, Zé Carlos, ele está manifestando agora através do corpo do seu Zé Carlos. O corpo do seu Zé Carlos morreu. Aquele ser chamado Zé Carlos, a alma do senhor Zé Carlos, continua ativa da mesma forma. Mas aquela partezinha sombria ali embaixo, eu vou criando na vida. Eu vou fazendo... Ela vai crescendo, claro que ela vai crescendo. Então eu tenho um iceberg hoje, Então, uma persona hoje. mas então, você está olhando o iceberg como se o Zé Carlos físico fosse essa aqui. Isso aqui é muito mais do Zé Carlos físico. Esse iceberg aqui se chama a alma do Zé Carlos. Pode olhar ela agora como sendo a personalidade do Zé Carlos, que é o que está consciente. Mas quando você dorme, Zé Carlos, você sai do teu corpo. A alma do Zé Carlos é muito mais do que você é conscientemente. Percebeu? Isso é indiferente. Isso tanto faz. Como processo, tanto faz. Tudo bem. Dá para entender. Agora, se eu não mergulhar e entender quem eu sou completamente, como é que eu vou me corrigir? Então eu tenho que conhecer o inconsciente. Por isso que você propõe. Esse é o lado. Joga a luz lá. Esse é um lado. Esse de ti mesmo. Você pode ser uma formiguinha e querer conhecer o inconsciente. Ou você pode ser um formigão e falar, eu quero é cair fora daqui. Pode. É uma opção tua. Existem. Hoje não vamos falar de Jung não, Zé Carlos, não tem jeito. Tá? Existem duas. O hinduísmo fala que existem dois tipos de seres. Seres, não personalidades. Seres, almas. Ele fala que existem aquelas que são os ligados com a natureza. Os ligados com a natureza não querem sair daqui. Querem mergulhar, conhecer, aprender, coisa e tal. E vai continuar aqui eternamente. São ligados com a natureza. Gosta tanto da natureza que não quer sair daqui. Está aqui, está preso. Esse é um dos tipos de seres, ligados com a natureza. Existem outros seres que são aqueles que querem se desligar da natureza. Você vai escolher qual que você quer. Você que define. Você está satisfeito com esse mundo? Então continua ligado nele, pô. É que para eu atuar no yang e yang, eu preciso me conhecer. Sim. Por que isso tem que ser feito? É importante conhecer o inconsciente. Claro. Na realidade não é conhecer o inconsciente, é conhecer você. É conhecer você. Você não vai mudar o resto do mundo. E desista de mudar o mundo. Todos os grandes filósofos falam a mesma coisa. Desista de mudar o mundo. É perda de tempo. No final da minha história aqui, eu não estou conseguindo entender você se iluminar, se libertar, Sim. acessar o seu self divino. Se você não se conhecer, se você não Tem, Zé Carlos, tem. O jeito de você sair, isso aí se chama só uma coisa. A palavra é única. O Buda já deu a receita. Desapego. É a única palavrinha. Para de gostar desse mundo. Desapego. Quanto mais desapegado você fica, mais leve você fica. Você vai ficando mais leve, você vai subindo. o desapego está ali dentro. O apego está ali na sombra. Por isso que a gente é apegado, porque ela está ali dentro, a gente não conseguiu desapegar disso, a gente não conseguiu se corrigir. Mas vamos voltar para o Jung aqui, gente, que senão não é esse negócio. O Zé Carlos, o Mário queria falar também, eu não deixei o Mário falar. Voltando, ajuda, como ele falou, como você estava dizendo, quando você ajuda alguém, você tem que saber quem você está ajudando. Você tem que saber quem você está ajudando? Bom, se você quer saber quem você está ajudando, então é porque você quer reconhecimento. Não, É lógico, é. porque se você ajudar qualquer um, você pode estar criando cobra para te picar.
Cobra no teu conceito. Claro, pô. Claro. Quantas pessoas você já pode observar que você ajudou e se... Então, enquanto nós estivermos com esse tipo de pensamento, Não é pensamento, você faz ela naturalmente. Bom, eu vou ajudar esse cara tá, ou qualquer uma pessoa. Mário, Você entrou bem. pode falar. Isso está relatado nos Miseráveis. A obra do Victor Hugo. É só ler com atenção os Miseráveis para verificar o Jean Valjean, que é aquele que se vingou dos outros fazendo bem. Se vingou dos outros fazendo bem. Toda a vida que ele recebeu de mal dos outros, ele transformou bem para os outros, inclusive para aquele que perseguia, que era um inspetor de polícia mais legalista do que a própria lei. Ele salvou a vida dele. Salvou sem interesse. Claro, sim. Então, é esse exemplo, quer dizer, a pessoa que quer desenvolver a sua compaixão, prefiro falar em compaixão em vez de caridade, mas é a mesma coisa, ela não olha aqui. Ela não olha aqui. Então, até o meu inimigo, eu faço o bem. É isso aí. Enquanto você quer saber quem você vai ajudar, é porque você quer alguma coisa em troca. Não, eu digo o seguinte, eu estou dizendo numa figurada isso aí, porque quando você tenta ajudar alguém, a não ser que você ajuda alguém que você não conhece e não está nem ali, você faz por fazer, Sei. mas se você for ajudar alguém, na maioria das vezes que você ajuda, você criou cobra para ficar. Mas sabe que umas cobras de vez em quando são necessárias, né? Não dá para viver sem cobra. Precisa de cobra. Olha, vamos dar um exemplo. Coisa ruim. Vamos dar um exemplo de coisa ruim. Um exemplo de coisa bem ruim. Digamos que nós ajudamos alguém que fez acontecer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É um exemplo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial teve alguns efeitos muito positivos. Então, às vezes, aquilo que você chama de cobra, de repente é alguma coisa que precisa, a natureza precisa daquele processo. Então, enquanto você quer reconhecer quem você está ajudando, então é aquele sentido, você quer reconhecimento pela tua ajuda, você quer um fruto pela tua ajuda. Isso não é o Karma Yoga. Ou se arvorando de juiz, também. Você está se arvorando de juiz também, bem lembrado pelo Sérgio. Então não é aí, Karma Yoga, que é o caminho que também te liberta, é onde você faz, mas você não faz. É onde você faz alguma coisa, mas você tem a consciência de que você foi só um instrumento da vontade coletiva e executou aquilo. Aquilo não volta mais nem na tua memória, você nem lembra que você fez. Enquanto você lembrar que você fez, é porque você está esperando algum retorno em função daquela atividade. Volto ao que eu disse. É melhor você ajudar alguém que você bem conhece ali na passagem, tchau. Tá, eu não vou tentar te convencer, Mário. Tá? Mas você está sendo, no mínimo, você está sendo se arvorando juiz de que aquela coisa não merecia ser ajudada. Pode ser, mas Tá. eu sou muito Então, com relação a isso. tudo bem, mas o caminho do Karma Yoga é quando você faz e depois da ação feita, ela não volta nem na tua memória. O caminho do Karma Yoga diz o seguinte: se você faz e fala para alguém que você fez, 50% já foi perdido. Interessa que você faz. Se você faz e pensa no que você fez, os outros 50% foi perdido. Então você não foi Deus agindo através de você, foi o Mário agindo. Vamos voltar para o Jung aqui, que vamos tentar voltar para o curso, que hoje a coisa pegou mesmo. Tá? Vamos lá. Então isso aqui é para a gente ter uma noção mais ou menos. Mas adianta um pouco mais, gente. Nós somos seres encarnados.
Então nós somos a alma. Além da alma, nós somos o self, mas vamos nos colocar como alma. Então você é a alma. Então em você sendo a alma, quando você morre, você jogou uma camisa fora. Só isso. Então o teu ser continua, não mudou nada. Só não tem aquele corpo. Daqui a pouco gruda no outro, mas é a mesma alma. É a mesma alma. Então quando ele está falando em processo de individuação, o senhor Mário ou o senhor Osmir, muito provavelmente nós não vamos conseguir o processo de individuação. Porém, a alma do Osmir ou a alma do Mário é que está capitaneando esse processo e vai chegar uma determinada hora que esse negócio dá certo. Então vamos enxergar um pouco maior, vamos acreditar que nós somos mais do que esse simples corpo. Enquanto eu tiver... A alma já é limitada. Se a gente se limita ainda mais na personalidade, nós somos uma titiquinha. E como é que essa titiquinha vai se iluminar, vai se individuar? Não vai. Então a gente tem que ter consciência de que nós somos muito mais do que nós achamos que nós somos. Bom, como Cristo. você falou que tem anos pra caramba, 300 milhões de anos, dá pra gente... Dá, tem tempo. Então vamos voltar para o Jung aqui. Nós queremos assimilar o inconsciente. O que ele vai falar aqui agora? Quais são os fenômenos resultantes quando a gente assimila o inconsciente? Me permite uma... Permito. Volta ao primeiro slide. Não, peraí, eu tô sentindo aqui uns rumores, sabe? Eu notei, é uma percepção minha, na maioria do... Sempre a aula para, eu não sei se todo mundo aqui meio que concorda, ela dá uma parada quando entra nesse negócio do inconsciente. Acho que parece que dá um... O que é o inconsciente? Sube o consciente, e com tudo isso tem a ver com a teoria e com a nossa evolução para cima, para espiritual. Então, dá uma voltadinha só um pouquinho no slide, eu tô sendo meio intrometida, só me permite um pouquinho. Então, eu vejo que todo mundo fica com aquele ponto de interrogação. Vamos deixar só claro para prosseguir, para não te amolar mais, Osmir, na sua aula, que você tem que seguir comigo. Vamos lá, porque aqui eu vou. Não, porque eu vou, toda vez que ele bate no inconsciente, está todo mundo assim com um monte de astral. Então vamos lá. Aquela pontinha lá, pela última vez, vamos lá bater nessa tecla. É o nosso consciente. Que, Isso. nesse momento exato, esse lado consciente aqui se chama Simone. Então vamos lá, é o consciente. Ok. Aquela parte, até onde eu também li um pouco de isso daí. Vamos determinar, ele é o subconsciente ou ele é o coletivo? É o subconsciente da Simone. Bateu nessa tecla. Então eu tenho que permitir ali que eu quero Ou podemos ampliar. Meu subconsciente pessoal, vamos levar nessa linha. Sou meu subconsciente pessoal, Simone. Se é Simone, tá ali o meu DNA, as coisas que a Simone cheirou, sentiu, viveu nessa existência agora como Simone. Que muda a cada minuto. Isso, meu subconsciente. Então meus traumas, minhas neuras, ali tá ali armazenado. Sei. Agora o que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, se não for a mesma coisa, quando o Jung ele fala do inconsciente coletivo, é aquele pretão ali, aquele mar. Seria isso? Seria o mar que inclui esse aqui, ó. Aí tá a Cleópatra, Já aconteceu, já tá aí. o ciclo todo que está tatuado em toda a existência da Simone, nas encarnações que ela já veio e que fica às vezes ali quando? Tá bom, deixa Até aí? eu fazer um parênteses aqui agora. Nesse exato instante, Simone, nesse exato instante, qual que é a tua consciência? Não é da Simone? Sim. Então, nesse instante, o consciente aqui se chama Simone. Quando você está dormindo, ou quando você morre, e quando você está na tua alma, com consciência plena da alma Simone, isso aqui deixou de ser a Simone e passou a ser algo muito maior do que a Simone. É isso que eu estou falando, esse iceberg, esse lado consciente, esse lado subconsciente, sob o ponto de vista da personalidade, ele é pequenininho. Sob o ponto de vista da alma, é um negócio bem maior.
sob o ponto de vista do self, é o todo. Entende? É por isso que dentro do espiritualismo existe um monte de paradigmas que são difíceis de serem entendidos. Porque dentro de nós existe mais do que uma única consciência. Tem hora que nós estamos sob a consciência da personalidade. Tem hora que nós estamos sob a consciência da alma. E tem hora que nós estamos sob a consciência divina. Então, dependendo de como nós estamos num determinado instante, a mesma situação muda totalmente. Então, quando a gente fala sobre isso aqui ser a Simone ou ser a alma da Simone, neste instante agora, este lado consciente é o que está na tua cabeça. Mas você não é desse jeito 24 horas por dia. Quando você dorme, você se liga novamente em alguma coisa maior do que a tua personalidade. Então esse negócio cresce. Então por isso que existem esses paradigmas dentro da espiritualidade, porque é como se existissem 2 ou 3 ou mais pessoas dentro de mim e cada um tem uma consciência menor ou maior. Dependendo do momento em que você está refletindo sobre um determinado tema. Então essa ideia de que isso aqui é só a Simone dessa que nasceu há sei lá quantos anos atrás aqui, ó. Então isso aqui é muito pequenininho. E esse negócio pode crescer muito. Então quando você está com a consciência da alma, isso aqui é muito maior. Você já imaginou a consciência de Deus? Que é todo o universo criado. A consciência de Deus é o universo criado, o Deus criado. É um enorme. Todos esses pequenos icebergs estão dentro de uma consciência enorme. Percebeu? Então é isso aqui que a gente tem que parar de vez em quando e mudar o foco. Você pode crescer, ter uma consciência muito maior do que você é. Em você tendo essa perspectiva de que você é uma consciência maior, gradativamente aquela tua consciência, mesmo agora no estado de vigília, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Então, peraí, Mário. Então, esse é o grande problema de entender o que nós somos. Se você se contenta que você é a Simone, beleza, continue tua vida. Problema nenhum. Você faz parte do mundo. Se você quer ser a alma, ainda está no mundo criado, mas já é bem maior. Tem uma consciência de um Jesus, tem a consciência de um Cristo, tem a consciência que um Buda chegou. É algo muito maior do que nós temos hoje aqui dentro de nós, mas ainda é dentro do mundo. Está contente desse jeito? Então continua no mundo. É aquela que eles chamam dos ligados com a natureza. Não está contente? Por que você não vai estar contente? Porque mesmo com a consciência de um ser desse, o seu Cristo, quando veio aqui, foi uma experiência muito difícil para ele. Muito difícil. Embora ele estivesse ungido pelo Cristo. Ou você acha que ser crucificado lá, aquela coisa, foi uma experiência gostosa? Não foi. Então, mesmo quem está num plano melhor, num grau de consciência maior do que o nosso, aqui se a gente seguir quem segue o hinduísmo, Krishna Loka, é o planeta onde vive o Krishna, lá é bom pra caramba. Mas tudo que é bom pra caramba no universo criado vai ser destruído. É um período muito melhor do que o período que nós estamos aqui agora, que aqui é purgatório. Mas é melhor. Mas vai ser destruído também. Quer sair disso e não voltar mais? Individuação. É cada um que vai refletir o que vocês querem da vida. O Jung fala que o objetivo da vida humana é um só.
individuação. Enquanto você estiver no mundo criado, por mais evoluído que você seja, você está sujeito às leis do mundo criado. Essas leis são imutáveis. Todas elas, inclusive a do karma. Mas o Atma, que não é desse mundo, o Self, que não é desse mundo, não está sujeito a essas leis. Eu acho que eu enrolei muito, mas não sei se... Mas ali, em resumo, para definição, entende? Aquele pedacinho que está ali é o que nós achamos que conhecemos. E aquele pedação de baixo é tudo que somos e que está dentro de nós. É só ir a fundo para buscar. É isso? Sim, porque tudo isso que está aqui, ó, que é o nosso lado inconsciente e pessoal, isso tem que ir totalmente dentro do processo da individuação, ou do processo da iluminação, ou o processo da meditação Raja Yoga. Tudo isso tem que ser dissolvido. Você tem que fazer uma entrega total. Você tem que pegar todo o teu passado, pega uma lata de lixo, joga tudo na lata de lixo e não cria mais nada. Aí você vai agir daquela forma. Você vai estar no mundo, vai agir no mundo e não fica nada congelado debaixo de você. Pai, você sumiu, mestre. Não. Como você sumiu? Por que como você sumiu? Mário, em vez de você sumir, Mário, veja só, em vez de você... Calma, Mário. Você é o mar. Você se tornou o mar. Você está satisfeito em ser um bloco de gelo e você passa a ser o mar e você acha que você sumiu? Você é uma gotinha dentro do mar, seria isso? Com consciência total do mar. Com consciência total do mar. Você é. O mar. Você é Deus. Essa é a grande dificuldade de entender nesse processo que teosofia fala que todos nós somos um só. Você continua existindo como Mário, ou como essa coisa feia aí, vai. Bonito. Tá lá. Bonito. Tá? Mas você tem a consciência de que você é Deus e que Deus veio para esse mundo com um determinado propósito. Em vez de você trabalhar para ajudar aquele cara que você achava que não merecia ser ajudado, você vai trabalhar com a consciência de Deus, com a consciência do todo. Você vai saber por que você tem que ajudar. Hoje a gente ajuda sem saber por quê. Você vai saber por quê. Você vai saber por que merdas acontecem. E acontecem, shit happens. Você vai ter essa consciência, você passa a ser Deus com plena consciência divina. Agora, em vez de você ter a consciência de todo, você se contenta com essa bostinha aqui. Ó. É a opção de cada um. Está satisfeito? Vai. Mas veja, Mário, bota na tua cabeça, definitivamente, você não parou para pensar nisso, o seu Mário vai morrer e vai desaparecer. E não vai ficar nem cheiro. Daqui 200 anos. Vai desaparecer. Você acredita em reencarnação? Sinto muito dizer, reencarnação não existe. Tá? O seu Mário, já pensou aguentar o Mário, duas vidas, aguentar ele aqui enchendo o saco da gente? Não dá, né, pô? Aqui na aula, encontrando esse pessoal aqui, Zé Carlos e companhia. Podemos entrar um pouquinho no Jung, gente, voltar para o curso? Então nós vamos falar então sobre o que acontece quando a gente assimila o inconsciente. Nós queremos assimilar o inconsciente. Embora querer assimilar o inconsciente, a gente vai ver lá na frente que não é a solução. Tá? A solução é você pegar aquela tua parte que você acha que é do inconsciente e entregar ela para Deus, entregar para o todo. Vamos ver. Ele vem aqui e fala que quando a gente assimila o inconsciente, algumas pessoas criam uma consciência própria, uma autoconfiança exagerada. Eu conheço tudo, eu sou bom pra caramba. Essa é a atitude dessas pessoas que adquirem a consciência dessa, vai crescendo.
tudo aquilo que você conhece vai aumentando. Então você se inflaciona psiquicamente. Ele chama de inflação psíquica, esse é o nome que ele dá. Tá? Então é exagerada e chega a ser até desagradável. Tem pessoas que aprenderam tanto disso aqui que chegam a ser desagradáveis. Se colocam num pedestal, proclamam aos quatro ventos que sabe tudo isso. Então está absorvendo, é uma das coisas que acontece, é isso aqui. Você se engrandecer em demasia. Então, assume uma responsabilidade do inconsciente que vai longe demais. Você, pelo fato de você conhecer um pouco desse lado inconsciente, não é porque você se tornou melhor do que a outra pessoa, não. Todos podem fazer isso, mas a gente se inflaciona. Então, atrás da autoconfiança otimista, tem um desamparo. No fundo, ele tem mais dúvidas do que ele tinha antes. Então, esse é um lado dessa assimilação. Então, aquele que se engrandece em demasia. Tem outros que, ao assimilar o inconsciente, eles fazem o contrário, eles ficam deprimidos, ficam esmagados pelo conteúdo que existe no inconsciente, se esmagam com tudo aquilo. Tá? A autoconfiança diminui, fica resignado, tá? Fica se resigna aquelas coisas que o inconsciente produz. O inconsciente produz, não posso fazer mais nada, então é assim. Então se sente deprimido e limitado. Então tem aqueles que realmente se valorizam demais pelo conteúdo do inconsciente que está sendo assimilado, e tem aqueles que se desvalorizam exageradamente, não posso fazer mais nada, quem faz é o inconsciente. Então ficam presos dessas duas alternativas. E essas pessoas abandonam a responsabilidade, sentem uma impotência, né, contra o destino que o domina atrás do inconsciente. Que de fato é isso, nós somos dominados, o nosso destino está nas mãos do inconsciente. O nosso destino está na mão de Deus. Então, isso que vai acontecendo nas nossas vidas é o mundo que está fazendo acontecer. A gente não tem muita força, pelo nosso lado consciente, não temos muita força. Então, quando esse inconsciente, você assimila ele, então você passa a ficar passivo. Então, você ficar se valorizando demais ou se desvalorizando demais são coisas que acontecem na assimilação do inconsciente. O que o Jung está falando aqui? Ele está falando que isso aqui são os tipos extremos. Aquele que se desvaloriza excessivamente e aquele que se valoriza excessivamente. São dois tipos extremos. Entre esses dois tipos extremos existem todos os outros que em algum deles nós estamos no meio. Então é o que ele está falando, são os fenômenos que resultam dessa assimilação. Aqui, pessimista tem uma obstinada vontade de poder. Então não é anulação. É uma anulação, mas o que é? Ele tem uma resignação, mas ele tem obstinadamente vontade de poder. Não significa que ele tem o poder, mas ele queria ter o poder. É uma latência, então ele não se aniquilou. Não é que ele não se aniquilou. Ele continua vivendo, mas em um estado de opressão, porque ele se sente mais ou menos muito pequeno perto daquele inconsciente que é muito grande, e aquele inconsciente tem um peso muito grande na vida dele. E ele se julga... Só essa frase que não está me causando... Pode ser, tá? Mas é isso aqui. Se ele é muito pequeno, não tem nem a vontade de poder. Mas, Eu acho que é uma latência. mas a vontade de poder é inerente a todo o ser. Nós sempre temos, mesmo em situações muito restritas, a vontade de poder. É o Adler que falava muito sobre isso, né? O Freud falava no instinto sexual, o Adler falava no instinto da vontade do poder. Então isso aqui é um lado instintivo que está dentro de nós. Então não vai desaparecer, mas se sente impotente mesmo com essa vontade. Sim. Refletida de forma inversa, mas não deixa de ser a mesma coisa. Pode ter uma compreensão. De repente, quando estou falando, isso aqui é um resuminho que eu fiz do Jung, de repente essa frase
separada de um contexto maior, pode levar a essa interpretação. Por isso que eu estou sempre recomendando, gente, que principalmente o que eu estou colocando aqui é do Jung, não é do Osmir. Tá? Os comentários aqui que a gente sai aqui, claro, a gente coloca a coisa mas o que está escrito aqui é do Jung. E mesmo o que está escrito aqui do Jung, eu segmentei. Então, às vezes, nessa segmentação, a gente pode colocar uma frase e às vezes fica infeliz, porque ela pode dar uma dupla interpretação. Por isso que eu recomendo sempre, peguem o livro completo e pegando o livro completo, você faz a tua própria dedução. E a tua própria dedução, com certeza, não é igual a do Jung, que cada um é uma consciência separada, cada um tem uma bagagem diferente do outro. Tá? Então, ele vem falar que cada pessoa, cada analisado, começa abusando inconscientemente de que você trouxe do inconsciente. Você começa a abusar desse conhecimento que está aflorando a você. Tá? Então ele fala que dentro desses que abusam, algumas pessoas usam os outros como objeto de preferência. Os outros. E fala assim, os outros são assim, então como os outros são assim, eu absorvi um grande conhecimento, então o que eu vou fazer? Se ele é tolerante, intolerante, ele acredita que ele é obrigado a iluminar o mundo. Ah, eles não sabem. Eles são assim mesmo, eu sei. Então eu vou ensiná-los a iluminar o mundo, quer mudar o mundo. Gente, querer mudar o mundo é dizer que Deus não sabe o que faz. É só isso. Tudo que você quer mudar o mundo, você está falando assim, para o teu inconsciente, o recado que você está dando é isso aqui. Deus, você não sabe fazer as coisas direito, quem sabe sou eu. Ah. Ele vem e fala que tem outro tipo humano que se sente não mais como os outros não são objeto de preferência, mas se sente ele mesmo um objeto dos semelhantes. E ele vai carregar esse peso do autoconhecimento e fica deprimido. Então, aquele que quer mudar o mundo, e o outro que pega esse conhecimento, bota em cima dos ombros e fica deprimido em função da assimilação do inconsciente. Gente, eu estou falando isso aqui não é teórico não, tá, gente? Isso aqui é muito prático. Todo dia nós estamos assimilando alguma coisa do nosso lado inconsciente. E isso pode crescer mais, crescer cada vez mais. Então, quando nós estudamos uma obra do Jung, nós estamos absorvendo alguma coisa do inconsciente. Não pense que o inconsciente é uma coisa totalmente... A obra do cara está lá no inconsciente, ele fez. Ele deixou o registro nos livros, a gente está assimilando alguma coisa do inconsciente do próprio Jung. Então, nós estamos fazendo isso aqui no nosso dia a dia. E não temos consciência de que nós estamos fazendo isso. Então, quando você lê alguma coisa, quando você vê um filme, no fundo você está assimilando alguma coisa do inconsciente. Tá? Então, tanto agindo dessa forma como dessa forma, o coletivo se acentua. O que é o coletivo se acentuar? Em vez de você ser uma pessoa consciente para o mundo, você está deixando o inconsciente tomar conta de você e ele está agindo. Então isso aqui, o coletivo passa a ser, dentro de nós, proeminente. O que é bom e é ruim. Quando nós temos consciência de que o inconsciente está trazendo informações para o mundo, legal. Você está dominando a situação. Agora, quando ele tomou conta de você, isso se chama esquizofrenia, se chama uma série de coisas aí, onde você não tem mais nenhuma participação, não tem mais nenhuma consciência. Você não está assimilando o inconsciente. O inconsciente te assimilou. Percebeu a diferença? Então, é uma parceria, consciente e inconsciente, é a regra do jogo, a regra é clara, com predominância do consciente. É assim que a gente vai assimilar o inconsciente. Porque se nesse processo de assimilação o inconsciente nos assimila, isso é a morte da alma, é a morte do ego, você deixou de existir. Percebeu? Então é um processo que nós temos que aprender a fazer.
separar o que é consciente do que é inconsciente e fazer um bem bolado entre os dois. Tá? Ele vem e fala novamente do Adler, fala que todo esse negócio aqui de você se exaltar demais, vontade de poder demais, ele chama isso aqui de semelhança a Deus. Então a pessoa que vai assimilando o inconsciente gradativamente, vai aumentando cada vez mais, ele vai se sentindo cada vez mais semelhante a Deus. Ele vai se empoderando, vai se sentindo poderoso. Então isso é a vontade de poder que você falou, Wilson. Então vai assimilando. A gente passa a ter alguns traços da psicologia neurótica do poder. Isso aqui ele vem e fala que é o conhecimento do bem e do mal. Então esse conhecimento disso faz parte do processo de assimilação do inconsciente e você se arvorar coletivo, tanto faz, está assimilando o inconsciente, é mais o coletivo. Então você entende, de repente você traz o conhecimento do Cristo, você traz o conhecimento do Buda ou do Krishna, seja o que for, você está assimilando o inconsciente. E através disso você vai se sentindo cada vez mais poderoso, mais forte. Você vai se tornando inconsciente lá. Então ele fala que a assimilação do inconsciente gera uma tolerância superior. Você passa a olhar os outros de cima para baixo, eles são desse jeito e eu vou mudar o mundo. Tá? Então essa tolerância parece ser sábia, mas não deixa de ser um belo gesto e gera consequências em função disso. E as consequências que geram em função disso é que nós estamos num determinado mundo que existem algumas leis. E as leis do mundo, você estando no mundo, você está totalmente sujeito a elas. Então se você pega qualquer atitude que você faz que tolhe o desenvolvimento de outro ser, você interferiu na vida do outro. Em você interferindo na vida do outro, você assume a responsabilidade. Karma. Essa é a lei. Então a gente tem que tomar um certo cuidado nesse processo de querer mudar o mundo. O único ser que pode mudar o mundo é Deus. É o único. Qualquer mudança que nós fizermos no mundo, nós somos os responsáveis pelas consequências dessa mudança. Isso não é bom? Você intervir para ajudar a grande natureza? Pode ser bom. Ser um instrumento disso? Você está dizendo. Eu sou filho conservador e não quero que o mundo saia do jeito que está. Então, Ninguém mexe não. vamos lá, Wilson, vamos entender esse negócio. Primeiro a gente tem que ter a percepção de que existe uma consciência superior chamada Deus que faz esse mundo andar. E já fez errado por gerar tanto sofrimento. Sim. Vamos tentar. Então essa grande consciência não sabe o que ela está fazendo e precisa da minha interferência. Eu posso ser um seu instrumento, não posso? Pois é. Então se você acha que você pode interferir, que você pode fazer melhor, você vai colher os frutos disso. Pode. Mas a lei diz, você fez, você colhe os resultados. Se você fez coisa boa para o mundo, você vai colher bons frutos. Se você fez porcaria, você vai colher maus frutos. Essa é a lei. Ainda que seja, como se disse, Segunda Guerra Mundial, causou tanta miséria e tanta coisa boa. Pois é, então você põe na balança lá depois e vê o que aconteceu, se foi bom ou se foi ruim. Eu, na minha percepção, foi péssimo, mas cada um tem a tua percepção. Tá? Mas então é nesse sentido, enquanto você está no mundo e você agir, tem lei. Tem lei. E essa lei, ela é imutável. Essa lei chama-se lei, a gente chama aqui na teosofia de lei do karma. Você colhe os resultados daquilo que você plantou. Então, muitas vezes, eu vou te dizer, sério, é melhor você não plantar. Ou se você plantar, você arrumar um responsável. Não fui eu que plantei, quem plantou foi o Mário. Joga a culpa no outro. Aí deixa que Deus plante. Você é um instrumento. Quando você está conectado com a consciência de Deus, você faz tudo o que tem que fazer no mundo e não vai colher nenhum fruto. Nem fruto bom, nem fruto ruim. Não vai colher fruto.
Esse é Karma Yoga de novo que nós estamos falando, tá? Eu não consigo. Você não consegue perceber. Você não consegue entender. Imaginar que eu vejo a África do jeito que está e eu não tenho que fazer nada para melhorar aqui. Você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada e tem que fazer tudo. Só isso. Quando você fizer, de novo, quando você fizer qualquer coisa e não registra que você fez, nem pensa e não espera resultado, bem, você continua fazendo no mundo e não está sujeito às leis do mundo. Se você faz objetivando qualquer resultado, pode ser mais sutil, mas se você quer, a lei do mundo te diz, você vai colher os resultados que você fez. Então, se você quer fazer pelo mundo, Wilson, faça pelo mundo. É melhor você fazer do que não fazer. É melhor. Mas tenha consciência de que em você fazendo, você vai colher os frutos. E não reclame depois. Numa dessa, mestre, não é bom você ficar neutro, porque se o cara está acostumado a comer arroz e feijão, se ele der um bife, ele tiver um problema, vai falar que é o bife que você deu. Tudo bem. Se você... Tudo que você recebe do mundo, Maré, essa é outra lei do mundo. Tudo que você recebe do mundo, seja bom, seja ruim ou seja neutro, o responsável por você receber aquilo, em última instância, foi você mesmo. Em última instância. É isso aí. Ô Wilson, vou te dar mais uma coisa para você pensar um pouquinho, tá? Você parece que você é meio revolucionário, você não aceita as coisas que acontecem. Então, as coisas que acontecem, que você está percebendo essas coisas acontecerem em você, em última instância foi você mesmo que fez. Sim, se eu dedicasse minha inteligência e meu esforço para ganhar dinheiro e ficar rico, eu estava rico hoje. Peraí que agora entortou, tem muita gente perguntando. Acho que aqui foi primeiro. Como é que é? Uma inspiração. Uma inspiração? Para arte, para música, Sim. para o que for. Sim. Até para escrever. Você está recebendo do inconsciente coletivo ou do self? Depende do nível da inspiração. Se foi coisa do mundo criado, está saindo do inconsciente coletivo. Se for uma coisa totalmente tua, uma inspiração divina de amor a Deus, isso pode estar vindo do teu self. Depende do motivo. Normalmente, aquilo que a gente chama de intuição não é mais do que psiquismo. Toda a intuição que você tem, que é para o bem de você mesmo, isso é psiquismo. Toda a intuição que é para o bem coletivo ou que é para você se ligar a Deus, isso é verdadeira intuição. As mulheres primeiro, e as mulheres, aquelas, elas estão... Era isso, antes que eu tivesse feito a pergunta, se ela tinha recebido a resposta. É assim, é uma questão condicional e incondicional. Eu vou fazer isso porque eu espero receber aquilo. É condicional. O incondicional é quando você faz, você já até explicou isso. E há por exemplo, se tem um acidente, e a diferença entre o ego, a alma e o divino. Então, você vê que tem um acidente, aquilo ali você tem por obrigação de fazer o socorro, por obrigação. A partir do momento que a gente tem o conhecimento do consciente e do inconsciente, se torna um pouco mais difícil para a gente poder até trabalhar numa questão dessa. Entendeu? Principalmente se for uma questão consciente. Porque aí você vê uma situação... Eliseu, de novo, Eliseu. Você está colocando uma situação com uma limitação da tua consciência tamanha que essa consciência tua, nesse momento, só se chama Eliseu. Você se limitou e se definiu como sendo um Eliseu. Esse inconsciente, quando você se torna a alma Eliseu, ele é muito maior do que esse que você colocou em você. Então, a tua perspectiva de entender tudo isso é muito maior. Então, tudo é uma questão de gradativamente a gente ampliar a nossa consciência. Nós somos seres deste mundo enquanto almas. E nós somos seres de fora desse mundo enquanto self.
Então, enquanto você for alma, você vai ampliar esse inconsciente, aquele crescimento que eu chamei que é o crescimento na horizontal. Ele não é infinito, ele tem limites. Para você sair desse plano, aí você tem que entrar no plano do ser que não é desse mundo. Então esse é o exercício, é entender o que você quer ser. O que nós queremos ser, vamos dizer a grande verdade, gente. Nós estamos muito satisfeitos com esse mundo. Ah, eu sou bonito pra caramba. Eu posso tudo, esse mundo aqui é uma beleza. Então a gente quer ficar aqui, então fica, pô. Fica. Você está satisfeito com isso? Não está satisfeito? Então fica. Não precisa fazer exercício nenhum para sair desse mundo. Tá bom aqui, ué. Mas, gente, pensa direitinho, pensa. Pensa se esse mundo é essa beleza toda. Dá uma olhadinha. A própria natureza, que é bonita pra caramba, pensa se isso é bonito. Outro dia eu estava vendo um filme ali que um leão pulou no pescoço de um gnu, agarrou pelo pescoço, uma leoa, e veio outra, agarrou pelo saco do cara aqui e começou. Isso é mundo, gente. É isso aqui que é natureza. E a gente acha que esse negócio é bom. É bom porque você está se divertindo, está assistindo. Mas pergunta para o gnu lá se isso foi bom. Quando isso acontece com você, pergunta se isso é bom. Pega uma tourada, se põe na consciência do touro. Pergunta se isso é bom para ele. Se põe na consciência do boi que está sendo morto lá para você comer a carne dele. Pergunta para ele se isso é bom. Esse é o mundo, gente. E esse é o mundo que a gente está satisfeito com ele. Analisem. Talvez eu seja um dos mais velhos daqui e já começa a ver que esse mundo não tenho mais 30 anos, não tenho mais, já tenho 61 anos. A tendência é só piorar. É boa essa experiência, gente? Ah, eu tenho lembranças da minha juventude. Pega as tuas lembranças e joga fora e vê como é que você está agora. É quando a gente começa a pensar desse jeito que a gente começa a, puxa vida, será que existe alguma coisa melhor do que isso aqui? Aí a gente começa a levar a sério esse tipo do que o Jung fala, saia desse mundo. Se tornar o self é sair do mundo, é estar imune a essas leis que regem o mundo. Aí quem sabe a gente... Você está tirando sarro em mim, né? Eu estou tentando falar. Perceberam? Então, gente, uma hora a gente vai entender esse negócio. Esse mundo, querem um nome certo para ele? Esse mundo chama purgatório, gente. Está achando que isso aqui é o céu? E que o inferno está lá no fundo? É aqui. Agora o negócio aqui de comentar. Mas vamos lá. Ó, cadê o Wilson? Não é que o Wilson, não. O Wilson foi no banheiro. O que eu quero dizer assim, é que eu sinto que existe no mundo vários graus de consciência, atualmente. Isso aí. É o que às vezes causa, que eu acho que eu sinto, às vezes eu me identifico com o Wilson, que ele falou de caridade, que é que ele sente que, vamos fazer alguma coisa, eu sinto assim, por exemplo, Lavassi. Ela modificou de alguma forma com a sua contribuição no mundo. Uhum. Ela sendo um instrumento ou não. Então Deus se interfere no mundo de alguma forma. Sim. Ela foi lá. Ela buscou ter um karma quanto a isso. E se ela ia falar, não, eu não quero ter karma, eu não vou escrever nada, eu não vou iluminar, eu não vou ajudar. Jesus, quando veio, ele contribuiu de alguma forma relacionada. Foi uma intervenção. Uhum. Buda também, ficou os conceitos. Alguns entendendo, ocidentalizando ou não, ficou. Certinho. Gerou. Isso. Assumiu. Isso. As pessoas assumiram, elas voltam. Onde estão indo? Vamos perguntar.
Vamos por perguntas diferentes. Primeiro, Eu também tenho essa consciência, quero sair. se pela lei, qualquer um desses seres, Blavatsky, Jesus, Buda, qualquer um deles, se eles plantaram com o intuito de colher, eles vão renascer para colher de novo. Sim, mas Todos eles vão renascer para colher. que não vieram pra Isso aí. Agora, quem garante que esses seres realmente já não vinham aqui, faziam simplesmente como instrumentos? Sim, mas então, se eles forem instrumentos, ela não tem mais carne. Não. É isso aí, não tem mais. Por que você não tem mais karma? Porque você passa a ser Deus. Quem está fazendo é Deus. Quando você faz... Espera aí, tem mais gente querendo falar. Tá? Quando você age querendo qualquer fruto, então a lei diz, você vai colher o fruto. Não está proibido não, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém está dizendo que isso é proibido. Tá? Pode fazer. Mas prende ou não prende? Hã? O fator é esse, prende ou não prende? Não entendi. Fazer algo, Sim. prende ou não prende? Prende, desde que você faça com a consciência do eu. Se você está interessado em alguma coisa, você vai colher o resultado da tua ação, só isso. E se o Dr. Wilson ali, ele tem a mais pura intenção de ajudar? Então, se a intenção é uma verdadeira intenção de ajudar, então você não quer fruto. Então você não colhe o resultado. Não. Então pode. Pode, claro que pode. Deve. Karma Yoga é chegar nesse estado. Você vai fazer tudo o que tem que fazer no mundo. Nem lembra que você fez, não quer fruto, nem nada. É assim que Jesus fez, é assim que o Buda agiu, é assim que esses seres agiram. Então eles não têm karma daquela determinada ação. O Jesus, ele expulsou os vendilhões do templo, deve ter soltado até uns palavrão lá para eles, provavelmente. Mas a intenção dele não era machucar ninguém, a intenção dele era pura. Ele estava num acesso lá, qualquer coisa, mas era isento de karma. Karma Yoga é isso, você age e você é isento das atividades que você fez. Para isso você... Eu já entendi o que você quer falar, eu só não acabei aqui ainda. Espera aí um pouquinho. Tá? Então é isso. É só isso. Então, enquanto a lei do mundo é essa, enquanto você agir querendo frutos, você vai colher os frutos. Pode ser nessa vida, no outro, tanto faz, não faz diferença. Tá? Então não é para não agir. O não agir é a pior coisa que pode existir. Fala. Deixa eu escutar aquela fala lá no fundo, senão eu não escuto não. Fala alto, Lígia. Não, eu falei, pedi para falar alto. Se Deus age, tá? Uma ação de Deus. Sim. O universo não está aí? O universo será. Não é através de nós que ele age. Sim. Então nós estamos aqui e Deus age através do nosso corpo, da nossa mente, etc. É isso aí. Então as nossas ações são ações filhas de Deus. Sim. E você não tem consciência disso. Enquanto você não tem consciência disso, você quer fruto das suas ações, não é Deus que está agindo. Enquanto você não tem consciência do que você falou, então você colhe os frutos do que você está fazendo. Quando você tem consciência de que você está agindo nesse mundo, que Deus que está agindo por intermédio de você, então você não tem nada. Então, mas aí então está inconsciente. É. Se não for, se joga na consciência divina e ele age por você. O plano divino, o plano original de Deus é o amor. O plano original de Deus é o amor. O início do universo, quando o universo está em equilíbrio, é o amor pleno. Aí começa a agitação, que é pegar aquele estado de plenitude total e começa a criar. Aí ele sai do equilíbrio. Saiu daquele ponto de equilíbrio que era Ananda, que era paz total, que era amor total, e começa o processo da criação.
aí começam as interferências no plano divino das consciências individuais. A grande maioria de nossas ações, sem dúvida nenhuma, é o inconsciente que está fazendo agir. Em sendo o inconsciente que está agindo, 90% que nós fazemos durante o dia, é para o mundo. A gente não tem consciência sobre isso, mas tem algumas atitudes que a gente faz que a gente se arvora totalmente separado de Deus e estou fazendo para mim. Então é essas atitudes que nos prendem. Quando você conscientemente está fazendo alguma coisa para obter algum fruto, mesmo que seja um fruto legal. Você está, vou me tornar médico porque eu preciso de uma profissão, vou ganhar dinheiro e tudo mais. Isso é ruim? Claro que isso não é ruim, isso é bom. Mas você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Se você plantar direitinho e fizer o estudo de medicina legal, você colhe os frutos legais. Se você interrompe o curso por preguiça, qualquer outra coisa, e não faz, você de repente não colhe os frutos. Mas os colher frutos é isso. O único ser que tem capacidade de mudar esse mundo é Deus. Nós, pontualmente, fazemos algumas coisinhas. Dentro do plano todo, o que nós fazemos, gente, é nada. É nada. Você tem algum poder para fazer a Terra, o planeta Terra parar de girar? Se você tivesse, você acabava com a vida no mundo. Aquilo que você falou também de ensinar, né? Então, Fala alto que eu não estou ouvindo. por ensinar, tem que passar. Sim. É bom. Então, Passar o ensinamento? por exemplo, quando Pode ser bom ou pode ser ruim. ensina, o ensinamento dele é bom. Pode ser bom ou pode ser ruim, não sei. Eu já contei aquela historinha para vocês de que... Vou tentar lembrar da historinha aqui. O pai manda o filho, vai buscar o cavalo. Aí ele vai buscar o cavalo lá e o cavalo pula e ele quebra a perna. Aí ele pergunta para o pai, isso é bom? Foi ruim, pai. Pode ser ruim ou pode ser bom. Aí, daqui a pouco, veio um oficial lá, que o país dele estava em guerra e queria levar todas as pessoas sãs para a guerra. Não levou ele porque ele estava com a perna quebrada. Então, uma coisa que era ruim, de repente ficou bom. Então, tudo que a gente faz é isso aqui. Não sei se é bom ou se é ruim. Tudo pode ser relativo. Pode ser ou pode não ser. Quando você tiver a consciência de realmente que você é o Atma, isso aqui não é mais relativo, isso é definitivo. Todo o restante é relativo. Tudo. Tudo que você considera bom ou pode ser ruim. Depende do ponto de vista de cada um. O que é bom agora, amanhã pode ser ruim, ou vice-versa. Então, Lígia, o ponto que eu estou falando, que eu estou fugindo do Jung aqui hoje, a gente está falando muito de Karma Yoga aqui, é isso aqui, a gente tem que interferir principalmente na vida dos outros, interferir o mínimo possível. Não pegue a responsabilidade do outro para você. Você pegou, você está tirando uma oportunidade dele crescer. Percebeu? Você resolve todos os problemas. O Ricardo está cheio de problemas. Vou pegar os problemas dele tudo para mim. E ele fica sem problema nenhum. Não cresce. Então, eu não permiti o crescimento dele. Então, essa é a interferência. Agora, tem um ponto de agir que é legítimo. Mudar o teu caráter. Mudar você como um ser, tornar um ser melhor. Falando do Patanjali, praticar yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, aquelas coisas todas. Isso você está mudando, não o mundo. Você está mudando você. Essa é a verdadeira ação. Mudar o mundo é responsabilidade de Deus. Não é do pessoal não, seu Wilson. Tá? Eu me sinto bem leve, agora depois, aquele primeiro slide seu, do gelo lá, porque eu dissolvi o meu inconsciente, tomei com isso ele todinho. É? Então tá bom. Então, gente, vamos analisar, vamos olhar direito. Para a gente entender isso aqui, é esquecer que existe um mundo e só existe você.
Não existe mais nada. Só existe você. Não existe o Mário, não existe o Ricardo, não existe a Simone, nem o Felipe. Só existe você. Tudo, o universo é você. Ok? Você é o Deus. Se só existe você, você é o Deus desse universo. Não tem nenhum outro. Aí nós vamos pegar um órgão nosso, que está tudo em equilíbrio, está tudo perfeito, meu corpo está funcionando legal. Aí pega um órgão meu aqui, o fígado. Não vou mais filtrar sangue para vocês. Não vou mais produzir esse tipo de coisa. Vou produzir só para mim. O corpo todo se ferra. Não é assim? Não existe o universo. Então, enquanto esse universo estiver em equilíbrio, o meu corpo, eu sobrevivo. Quando cada parte de mim, que no fundo é uma consciência separada, que estão integradas no meu ser, quando elas começam a agir por conta própria e não mais para o todo, o sistema entra em desequilíbrio. Então, se esse braço aqui resolve, não trabalho mais, é só você que trabalha, eu vou ficar na vida boa aqui, o todo está desequilibrado. Lembrando, eu estou nesse exercício que eu estou chamando para vocês, só existe eu, não existe mais nada. É isso que está acontecendo no mundo. Cada um de nós temos uma determinada função nesse mundo. Só que em vez de nós cumprirmos a função que o mundo precisa de nós queremos cumprir a função do outro. Ah, não, a função dele é melhor do que a minha, eu vou fazer a função dele. É isso que a gente arvora querer fazer, querer mudar o mundo. O mundo, gente, isso aqui é depois de muita reflexão que a gente chega nessa conclusão. O mundo não foi feito para ser mudado. O mundo é isso aí. E nós estamos no mundo enquanto a gente quiser. É uma opção. Vamos seguir mais um pouquinho, gente, que hoje não está rendendo nada, tá? Está rendendo? Então tá bom. Ele está dizendo que você está com filosofia. Pois é. Então, gente. Então o que a gente faz aqui? A gente assimila esses conhecimentos, tem muita gente que assimila esses conhecimentos e passa a usar os conhecimentos de uma forma muito individualista. Quem faz a prática do Raja Yoga lá, que chega num determinado ponto, que a gente gera poderes, que Patanjali chama de siddhis. E a gente gera os poderes, em vez de usar os poderes para o mundo seguir o ciclo dele, a gente começa a usar de uma forma só para mim. E aí a gente gera o desequilíbrio. Então o nosso planeta, por exemplo, ele está tremendamente desequilibrado. Mas se a gente olhar direitinho, o planeta não está tão desequilibrado assim. Porque vamos jogar umas 50 bombas atômicas aqui e acabar com o mundo. Acaba. Daqui 500 anos ele está, ou daqui 1000 anos ele está belezinha de novo. Mas nós destruímos toda a raça humana. Então nós temos o desequilíbrio no ser humano. Todo o resto do planeta está equilibrado. O mundo é desse jeito, é um comendo o outro e vivendo, e vai no equilíbrio. O animal mata o outro para comer, acabou a fome, ele não mata mais, ele está numa boa lá. Você disse bem, o animal mata o outro para comer. Tem um amigo que ele usa a seguinte expressão, que os animais e as crianças ainda não saíram do paraíso. Eles estão... É isso aí. Na realidade, não é que eles não saíram do paraíso, na realidade eles são seres que são totalmente dominados pelo inconsciente. É isso aí. O animal é um ser coletivo. A criança também, bebezinho, é um ser coletivo também. O inconsciente é que... E não está no paraíso? Está, de uma certa... nesse ponto que você está falando, sim. Aí você vai lá e estraga tudo. A gente vai lá e educa as crianças e bagunça tudo. Escola para as crianças. Agora me diz uma coisa, quando alguém me ataca, quando alguém eu me defendo e mato esse atacante. Sim. Como um animal o ataca, eu estou para predar. Eu estou gerando karma. Com certeza, no seguinte aspecto,
O animal, quando ele mata um outro, é naquele intuito único de satisfazer a fome dele e acabou lá. Se você se defende de uma forma que alguém está realmente te ameaçando de uma forma tal e você faz, eu acredito que gera um karma, mas é pequenininho, porque é autodefesa, então você tem instinto. Você está seguindo um instinto de autodefesa. É isso que você está fazendo. Agora, será que Deus poderia matar? eu ainda não sei dar a outra face, vocês sabem ainda? Dar a outra face? O escuindu não mata nenhum uma barata. Então depende. Como é que eu te respondo um negócio desse? Eu não sei, pô, depende do grau de consciência da pessoa. Então, aos olhos de Deus, vamos dizer, que Deus somos nós, aos nossos olhos, a nossa culpa é maior ou menor dependendo daquilo que a gente já aprendeu. Então o cara que mata, de repente, ele não aprendeu ainda ou fez uma legítima defesa, então com certeza a responsabilidade é muito menor do que aquele que mata conscientemente para roubar ou para qualquer outra coisa. Então isso é muito variável, tá? Mas eu acho que você sabe. Tem uma história que eu aprendi aqui faz muitos anos com o Boris. Eu às vezes conto essa história, mas não acredito nela. Que um rei muito violento da Índia, do sul da Índia, que dominava todo mundo e tal, e quando ele invadiu uma cidade, todos os homens da cidade fugiam para o mato, e quem ficasse na cidade automaticamente desafiava o poder. E aí ficou um senhor lá, foi dizer para ele, o nome desse rei, segundo o Blois, achou, que eu não conheço essa história, não precisar mais. Aí ele foi atrás desse cara, chegou lá, tinha um senhor bem idoso, né? E ele falou, mas você está desafiando, você sabe que eu posso te transpassar com a minha espada? Ela falou assim, isso você pode, mas só eu posso me deixar transpassar pela sua espada. Aí esse rei se iluminou e todo mundo botou o nome de filho, em nome de casas comerciais, que é a Chuca, que é o nome dele e tal. E aí, mas não está se montando, você dá o outro lado da face. Né? Então eu fico me perguntando onde é que está a grandeza de você se deixar matar para não cometer um ato de violência com um violento nada. Muito bem, Wilson. Tem outra história que diz que o Buda, numa das vidas dele, ele chegou perto de uma tigresa, estava com os filhotinhos tudo morrendo de fome. Ele foi lá e deu o corpo dele para a tigresa e a tigresa salvou os filhos com esse ato de ele de doar a própria vida para a tigresa alimentar os filhotinhos. Isso está lá. Uma outra história que a gente pode ouvir também. É verdade ou não é verdade? É relativo. Mas a percepção, eu quero que você entenda o seguinte, a percepção desses grandes seres que seriam, entre aspas, capazes de uma atitude dessa, é entender que ele não é o corpo. Ter o corpo ou não ter o corpo faz diferença. Você é consciência, você é mente por trás disso, acima da mente outras coisas. O perder o corpo em si não significa absolutamente nada. Isso aqui a gente percebe claramente quando a gente estuda o Bhagavad Gita, quando o Krishna praticamente obriga o Arjuna a ir para a luta. Vai para a luta! E era para matar e evitar ser morto, parentes inclusive. Tá. E ele instigando o cara para ir para a luta. Pô, mas Deus, Krishna é o Deus mandando o cara ir para a guerra. Ele fala, gente, absolutamente ninguém é capaz de tirar a vida do outro. Quando muito tira uma camisa. Nada mais do que isso. Então é o grau de consciência das pessoas que fazem você ter mais culpa ou menos culpa. Então, por exemplo, você gosta de dizer que uma pinguinha, coisa e tal, é bom pra caramba. Eu já te falei tantas vezes isso aqui que agora você já tem consciência de que isso pode ser ruim. Então agora a culpa, se vir uma cirrose daqui a pouco, o problema é teu, você já sabe agora. Antes de você saber, talvez não. Você está querendo me botar complexo de culpa, não é? De vez em quando a gente aperta o parafuso um pouquinho, viu? Então, gente, tudo é grau de consciência. Nós podemos ter o grau de consciência de uma formiga ou podemos ter o grau de consciência de um Cristo, de um Buda. É opção nossa. Opção nossa.
Mas volto a dizer, gente, nós estamos tão satisfeitos com a nossa vidinha que... Eu não estou nem um pouco com a minha. Não. Com a dos outros. Nem com a minha, nem com a dos outros. Então tá bom. Suzy, Oi. eu acho que o que travou muito nos últimos 30 minutos da aula foi a confusão de entender a diferença entre o prisma da personalidade e o prisma do espírito. Sim. Aí o pessoal se perdeu um pouco nisso. Aí acho que todo mundo entendeu. Não, É uma questão de prisma da personalidade. tudo. A vida espiritual tem muito paradigma que são difíceis de serem entendidos. Se você lê os Upanishads, para você entender os paradigmas que tem no Upanishad, você tem que analisar eles sob o ponto de vista da pessoa, sob o ponto de vista da alma e sob o ponto de vista de Deus. E esses 3 pontos de vista são seus. É que você está satisfeito com o teu ponto de vista limitado. Então, aquela mesma atividade pode ter um significado sob um ponto de vista, sob um segundo ponto de vista tem outro significado e sob um outro tem outro significado totalmente diferente. Por isso que tem paradigmas imensos na vida espiritual. A pessoa, de repente, ela se transforma, como o Saulo e o Paulo. O Saulo era um perseguidor dos cristãos. Aí, de repente, ele ampliou a consciência dele num estado tal que, do maior perseguidor dos cristãos, ele passou a ser o maior apóstolo dos cristãos. Ele mudou assim de uma hora para outra. O que aconteceu? Ampliação de consciência. Só isso. E todos nós podemos ampliar nossa consciência. Os mestres mostram os caminhos. Atma Vichara, autoobservação, meditação, Raja Yoga, Karma Yoga, tudo são formas de você gradativamente ampliar a tua consciência. Gente, depois de um monte de vocês aqui, tem 3 anos que a gente está falando sobre isso, é hora da gente levar esse negócio mais a sério. Mais a sério. Não é para o bem do mundo, não. Está cansando? Hã? Está cansando? Eu estou começando a cansar, viu? Começando a cansar. Entende? É levar isso muito a sério, gente. A gente fala assim, a gente brinca aqui pra caramba, é assim mesmo tem que ser, porque tratar dessas coisas aqui e ficar sem essa participação que a gente tem aqui, não tem muito sentido, acaba sendo cansativo demais. Mas é hora da gente mergulhar nesse negócio, gente. É difícil se auto-observar? Não é, mas a gente tem uma preguiça de fazer isso. É difícil você parar um pouquinho, 2 segundos que você parar de pensar, não precisa mais do que isso. Ah, não consigo meditar. 2 segundos é suficiente. Por que 2 segundos é suficiente? Porque o Cristo, ou o Atma, ele está no atemporal. 1 segundo e uma eternidade é a mesma coisa. Então, se a gente conseguir diariamente parar o fluxo de pensamento por 2 segundos que seja, a nossa mente vai sendo limpada. Mas até isso a gente tem preguiça de fazer. Ou seja, a gente é intelectual. Vamos estudar, vamos participar, vamos aprender, vamos fazer um workshop, vamos fazer um curso. Isso é para puxar a orelha mesmo, tá? Entenderam, gente? 9h30. Desculpe, a aula de hoje não rendeu, mas rendeu. Tá? Então,